Bom, as 7 linhas de Umbanda não é que são 7 linhas, são chamadas pelo número cabalístico, né? Na verdade, é a Umbanda que nós praticamos dentro do nosso terreiro, do Grupo Espírita Cobra Coral, que por virtude de alguns motivos é o meu nome, Cobra Coral, acabou Cobra Coral. É 7 linhas, mas nós cultuamos 7 orixás dentro da nossa Umbanda, que nós praticamos. Porque nenhuma Umbanda é igual. Mas a Umbanda espiritual que nós praticamos, que eu trouxe pelos meus mentores superiores, são 10 orixás. Então, 7 linhas são 7 linhas chamadas por virtude do número cabalístico. Nós pegamos as cores da natureza. Por isso que se chama 7 linhas. Como funciona o passe espiritual? O passe espiritual pode ser aplicado de várias maneiras. Incorporado por um médium, um caboclo, um preto velho, um baiano, um boiadeiro, um cigano, ou um passe magnético sem o médium incorporar, simplesmente o espírito encostando do lado, ou simplesmente pela imposição de mãos, como tem outras religiões que exercem essas funções. Então, a partir do momento que você passa incorporado, ou um guia, ou um caboclo, dá um passe a uma pessoa que esteja com uma negatividade, com um problema enfermo espiritualmente, afetando materialmente essa pessoa, o caboclo, o preto velho, o mentor, ele passa as mãos por cima, irradiando uma energia negativa, e assim sendo aquela energia, irradiando uma energia positiva, e aquela energia negativa que está alojada, aquela matéria, aquela pessoa, ela cai sobre terra, dando um alívio imediato àquela pessoa, se for um problema espiritual. Qual a diferença de guias e orixás? É muita. Primeiro porque orixá provém de uma palavra em urubá africano, quer dizer ori, cabeça, chá, guardião. Orixás são os santos da Igreja Católica. Sim, existe o sincretismo com a Igreja Católica, como por exemplo, Ogum, que nós chamamos para nós, para a Igreja Católica São Jorge. Inhaçã, que é para nós, para a Igreja Católica Santa Bárbara. Então, esses são os orixás. Os orixás são os santos, aqueles que são abaixo de Deus e de Oxalá, assim sendo na hierarquia, eles que mandam nos guias. Eles são os anjos que intercedem por nós, a Zambi, que é Deus para nós, e Oxalá, que é Jesus. Os guias são espíritos em evoluções. Por exemplo, de guias, preto velhos, caboclos, marujos, baianos, esses são alguns guias dentro da Umbanda. São espíritos em evoluções. São aqueles que dão a consulta ao povo. São aqueles que tanto dão a palavra de amor, de carinho, às pessoas que necessitam sobre a terra. Eles que dão a consulta, eles que falam com o povo da rua, que vem pedir proteção, saúde, paz, amor, enfim, caridade. Os orixás não. Os orixás são os santos que tomam conta de cada coroa dos filhos. Ori, cabeça, chá, guardião. Essa é a diferença. O guia é que exerce a função de conversar e consultar o povo que vem nos procurar. E o orixá são um patamar acima, uma dimensão acima. São os santos, que existe o sincretismo da Igreja Católica, que mais para frente vocês verão os orixás que nós cultuamos dentro do terreiro. Como foi criado esse sincretismo dos santos da Igreja Católica? O sincretismo foi criado há muito tempo atrás, na época da escravatura, da escravidão, como queiram, quando os negros africanos eles não podiam praticar o ato religioso do candomblé. E o candomblé provém de uma palavra europeia, que é candomblé. Candomblé quer dizer festa no barracão, festa no casarão. E os escravos, eles trouxeram esse costume, costume religioso deles, né? Que é a religião afro hoje para nós, afrodescendente, que assim eles exerciam aquele ato religioso de xirê. O xirê se dá às danças dos orixás, que são 16 orixás na origem afro, né? Na descendência africana. Então, a partir daí, os senhorzinhos do engenho, os senhorzinhos da fazenda, não deixavam de cultuar, porque pensavam que era bruxaria, enfim, porque eles eram tudo católico, apostólico romano. E a partir daí, quando eles, por exemplo, eles iam fazer um xirê de Ogum, né, que é o Ogum africano, que é uma diferença, depois nós vamos chegar lá também, a diferença do candomblé para a Umbanda. Eles punham a imagem de São Jorge em cima, embaixo punham uma pedra, um pano cobrindo, e embaixo punham um assentamento, que são os ferros que existem no culto africano, mais puramente. Então, quando os donos do engenho, os donos da senzala, os donos da fazenda, iam ver o que estava acontecendo,
eles pensaram que eles estavam dançando para a Igreja Católica, dançando para São Jorge, dançando para Santa Bárbara, dançando para São Jerônimo, mas na verdade eles estavam fazendo o culto aos orixás. E aí se formou aí o sincretismo, isso dentro de uma das origens, porque tem outras explicações também, como surgiu a Umbanda, enfim, outras diferentemente. Mas essa é uma das histórias verídicas que aconteceu o sincretismo entre a Igreja Católica e a Umbanda. Qual o significado das oferendas? Não entendi a pergunta. Qual o significado das oferendas? As oferendas elas foram feitas, são atos religiosos dentro da nossa religião, por virtude, por exemplo, se você está passando por um problema de enfermo, dependendo, está sem um trabuco, está sem um amor, está com uma parte financeira complicada, está com uma doença, está com problema psicológico bem avançado, então o que acontece? Nós pedimos a oferenda, arriamos no pé de cada orixá, por exemplo, se nós pegarmos Senhor Ogum, a oferenda do Senhor Ogum, uma das oferendas do Senhor Ogum é inhame, descascado, enfim, cortado verticalmente, como se fosse uma estrada, caminhos abertos, porque o Ogum é dono dos caminhos abertos. A partir que você arreia essa oferenda, você abre um portal para aquele filho que está pedindo e pede para Deus, em primeiro lugar, nosso paisano, dar força e luz a Senhor Ogum, para que possa trazer um pouco da energia para aquele filho que está oferecendo aquela oferenda. Na verdade, aquela oferenda, o orixá não come, ele não bebe. Isso é tudo conversa fiada. É simplesmente para dar simbologia e para se abrir um portal. E a oferenda que é feita dentro do nosso terreiro, que é reado dentro do nosso congá, daqui ela vira lixo. Nós não jogamos nada na rua, não jogamos nada na encruzilhada, nada no rio, nada no mato. Muito pelo contrário. A simbologia dele é para dar energia ao filho. É para chegar até os pés do orixá em nome de Deus e pela aquela oferenda abrir um portal magnético de paz, de saúde e de felicidade e derramar a bênção de Deus sobre aquele filho. Por que os Exus e as pombagiras são discriminados por algumas pessoas da sociedade? Sim, não só os Exus e as pombagiras, mas todos nós, né? Caboclo, Preto Velho, Herê, todos são discriminados. O Exu e a pombagira um pouco mais por virtude dos homens associarem, alguns ignorantes e boçais, associarem Exu como diabo, né? Como aquela figura do diabo, né? Então, nem culpo essas pessoas, porque algumas erram por ignorância, outras por sem vergonhice. E tem algumas que erram por ignorância, por não saber a fundo o que é a Umbanda e o que é o Candomblé. Então as pessoas elas associam Exu como a figura do chifre, do rabo, né? Até mesmo dentro do Casuá, dentro do nosso terreiro, vocês mesmos viram, existem imagens que existe até uma simbologia desse sentido, mas não tem nada a ver. Ali representa como se fosse uma carranca, como se fosse algo para você espantar o mal. O Exu, na verdade, é muito belo. A pombogira, na verdade, é muito bela. Eles são espíritos em evoluções. Dentro da Umbanda, Exu representa como se nós fôssemos compararmos ao exército, alguma coisa parecida. O Exu representa um soldado. Ele é aquele pelotão de frente. É aquele que luta contra o mal. Então muita gente fala Exu é do mal. Não, o Exu não é do mal. Tem Exu do mal e tem Exu do bem. Como tem ser humano do bem, como tem ser humano do mal. Então existe aí fatores que são divisor de águas dentro dessa comparação horripilante que fazem algumas pessoas da sociedade. O Exu, muito pelo contrário, ele faz o trabalho de tirar o mal dentro da pessoa, na rua, protegendo na rua, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo equilíbrio espiritual, a virilidade. A pombogira, a mesma coisa, fazendo o seu papel importante dentro da vida de um médium, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. Porque se nós fôssemos analisarmos e generalizarmos algumas situações, nós temos aqui vários nomes. O seu nome está me perguntando qual é? Vitor. Vitor. Pedro? Vitor. Pedro? Vitor. Vitor. Vitor, existe milhões de Vitors no mundo, acredito eu. Concorda? Será que todos os Vitors são boas pessoas ou tem alguém que não vale nada aí no meio? Deve ter algum assassino, algum bandido. Muitos. Deve ter. Então é a mesma coisa. Nós não podemos dizer que todo Vitor não presta. Esse Vitor que está na minha frente, pelo que meu parente é um moço bom. Não é perfeito, mas é um moço bom. É a mesma coisa de Exus. Os Exus que trabalham dentro desse casual, que trabalham para Deus, eles são Exus bons.
Então não é porque você viu um fato isolado numa encruzilhada, uma cabeça de bode, ou viu um Exu falando que vai fazer isso, fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro, que todos os Exus são iguais. Muito pelo contrário. São Exus, esse tipo de Exus são chamados de Exus quiumbas. Exus que se trocam por algo, se trocam por uma cachaça para fazer mal a alguém. E nós temos obrigações no nosso terreno, os Exus que trabalham no seu Tiriri, seu Sete Cruzilhada e muitos outros que trabalham aqui dentro, combatem esses Exus do mal. Esses Exus do mal, eles praticam o mal por eles ou também através de médiums? Existem pessoas boas e ruins de tudo quanto é canto religioso e tudo quanto é classe social, independente de fatores, independente de pessoas, de cores, de raças. Esses espíritos, sim, muitas vezes eles se aproximam de pessoas que são corrompidas pelo mal. Porque quando você nasce, você não adquire o seu caráter quando você nasce. Né? Você começa a formar o seu caráter a partir da sua família, a partir do escrivinhador, quando você se torna uma profissão que você tem, e você adquire seu próprio DNA. A nossa posição é simplesmente muito triste, nós nos sentimos. E nós existimos para isso, para tentar mostrar ao povo que tem outro lado. Né? Para mostrar ao povo que existe Deus, porque a Umbanda é uma religião cristã. A Umbanda é cristã, nosso mestre é Jesus Cristo, que nós chamamos de Oxalá. Então, a partir daí, a nossa posição é tentar destruir, entre aspas, essas negatividades. Quando eu digo destruir, eu digo uma palavra que parece até um pouco pesada, mas destruir, que eu digo, é destruir esse laço do mal. Porque, às vezes, tem espíritos que estão sendo usados e tem matérias que estão sendo usadas, médios que estão sendo usados por mal. Então, quando você se defronta com um caso parecido, que você vai guerrear, porque realmente há uma guerra espiritual, e você vai combater esse povo que fez o mal a alguém, e você tenta ajudar essa pessoa espiritualmente, você dá escolha a esses espíritos, deles mudarem a posição dele e mostrar para eles que existe um Deus maior do que o mal que ele acha que tem. E para os médios é a mesma coisa, porque depois que inventaram esse ditado que não julgue para não ser julgado, isso é besteira. Você tem que ter uma posição em um lado a ser seguido. Nós não podemos ficar nunca em cima do muro. Então essas pessoas, na minha opinião, são pessoas que só estão errando por dois motivos. Ou ignorância ou sem vergonhice. Ignorância eu tenho certeza que não é. Porque hoje em dia, vocês mesmos sabem disso, espiritualmente muito mais avançado, mas hoje vocês têm aí essas máquinas que vocês podem conhecer e tentar saber de algumas coisas, não só religioso, mas como sobre aspectos de vida material também. Então, a minha opinião é que as pessoas são dignas de penas. São espíritos inferiores, realmente. E nós tentamos rezar a Deus para ter piedade, não só da alma desse médium, mas como desses espíritos, que estão sendo usados por mal e acham que estão fazendo as coisas certas. Então, nosso papel primordial é mostrar a essas pessoas e a esses espíritos que existe um Deus muito maior do que tudo isso, que é o nosso Deus Jesus Cristo Todo-Poderoso, o nosso Pai Zambi que está acima de tudo. Por isso que a Umbanda tem que ser erguida junto, na maior altura possível, para provar que o mal nunca vence o bem. Por isso que nós estamos aqui, estamos para ser a força de Deus, o escravo de Deus, o servo de Deus, e mostrar que essas pessoas não são dignas de estarem fazendo a caridade. Muito pelo contrário, elas fazem o mal. Mas mostrar que existe um caminho muito melhor do que esse que elas seguem. Qual é o significado de firmar o anjo da guarda? Bom, o anjo da guarda, todo o povo que entra, os filhos de santo que entram no casuar, dentro dessa... Antes eu quero deixar bem claro que eu estou... tudo aquilo que eu estou falando a vocês, eu estou dizendo referente ao nosso casuar, ao terreiro Grupo Espírito Cobra Coral. Porque a Umbanda tem várias advertências que pode ser que uma coisa ou outra as pessoas façam diferentes. Todo filho que entra numa gira da Umbanda, dentro do nosso casuar, ele tem que ter o anjo de guarda firmado, que consiste na quartinha de louça, um copo de vela, na vela acesa de 7 dias, um copo de água do lado, um copo pequeno, com um obi branco dentro e uma guia fininha de Oxalá, que consiste aí na firmeza do filho, né? Que representa, em primeiro lugar, a luz, a vela, né? Não precisa poder ser diferente. A quartinha representa
o corpo da pessoa, né? O corpo físico da pessoa, e a água dentro purificando esse corpo. A água com obi representa a coroa da pessoa. A coroa para nós umbandistas é sagrado, né? Que existe a firmeza na nossa coroa e o orixá que toma conta dela. E a guia representa Oxalá, Jesus Cristo, para abençoar. Então, a partir daí, você vai ficar com o seu anjo de guarda iluminado. O anjo de guarda é um espírito que não é orixá, é um espírito que todos têm, vocês têm, todos têm, que é destinado a cada filho, a cada pessoa. Então, você pedindo essa luz, você não está dando luz a ele, porque ele não precisa de luz. Você está pedindo luz a você. Nenhum santo precisa de luz. Então, a partir daí, você quando acende uma luz com o orixá e com o santo, você não está dando a ele, porque ele não precisa, você precisa. Então você pede para ele te dar aquela luz que você está acendendo. E a partir daí, você reza de coração, depois um Pai Nosso, Ave Maria, para pedir para que a sua matéria, naquele envolvimento, naquela firmeza, seja fortificada e o seu espírito seja iluminado. Essa firmeza é feita por um dirigente espiritual, por um guia-chefe. É uma firmeza necessária para o médium, para ter o equilíbrio, para o médium fazer a sua incorporação e, assim sendo, fazer o seu transporte, a desobsessão da negatividade, e o médium não sofrer nenhum dano espiritual e muito menos material. Os pretos velhos, quando vivos, eram os escravos de antigamente? Isso é muito complexo. Alguns sim, pode ter sido, a grande maioria, com certeza. A grande maioria foi. Mas é assim, dentro da Umbanda, existem várias janelas a ser seguida. Quais são as várias janelas? Caboclo, preto velho, boiadeiro, baiano, cigano, marujo. Essas são as janelas que nós temos. E temos o triângulo da Umbanda, que é herê, caboclo e preto velho. Ou herê, caboclo e preto velho. Por quê? Porque herê é criança quando você nasce, caboclo quando você fica jovem, fica viril, e preto velho quando você fica idoso e fica experiente. Esse é o triângulo da Umbanda. Então, a partir daí, caboclo e herê, ou caboclo e preto velho, perdão, herê é criança, tá, gente? Caboclo e herê, caboclo e preto velho, são aqueles guias, não que sejam superiores, não é isso, mas eles podem vir como um médico dentro do kardecismo, eles podem ter sido doutores, e hoje se encontram ainda na figura de preto velho porque eles querem. Nenhum espírito é arcado daquele jeito, nenhum espírito anda daquele jeito, corcunda, deu para entender? Ele incorpora por quê? Porque existe a janela. Então, portanto, a janela que ele tem para vir, para trazer a caridade ao filho, é a janela de preto velho, que é uma janela um pouco mais evoluída. Então, as linhas que você tem de guias. Então, ele não pode se apresentar, eu vim aqui porque eu fui um doutor engenheiro, porque hoje eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou um preto velho. Mas não é propriamente dita que ele é um preto velho hoje, mas quase certeza que ele foi preto velho em outras encarnações. Então, com isso, ele trouxe a sua caridade, ele trouxe o seu bem. E hoje, existe ainda um ranço dentro da Umbanda, que o preto velho ainda tem que falar zifio, o preto velho ainda tem que falar enrolado, né? Falar como se fosse ainda na época da escravatura, que eles ainda eram analfabetos e tudo mais. Então, mas não é nada disso, o espírito é muito evoluído e também não está enganando ninguém, porque é essa janela que tem que vir. Então ele vai vir como um preto velho, mas não é propriamente dito que hoje é um espírito, muito pelo contrário, era um mentor espiritual, um espírito muito evoluído, mas dentro da Umbanda ele vem como um preto velho, por ser cachimbinho, fazendo a fumaça, trazendo a paz, trazendo a saúde. É a mesma coisa que nós pegássemos uma linha de marujo que existe dentro da Umbanda. Então, a linha de marujo, ela existe. Então, eu dou um exemplo muito, nas palestras que eu dou dentro do nosso casuá, assim, não é porque ele veio como marujo que ele é o marujo. Né? Porque senão nós teríamos que ter linha do exército, linha da aeronáutica, porque só do marujo, só marinheiro. Não é um preconceito. Então, porque é a janela que foi escolhida. Então, isso é uma hierarquia, uma organização dentro da Umbanda. Porque senão você teria manifestações de vários espíritos de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é profissão, de tudo quanto é país. Então, para você ter um cronograma perfeito, para você ter uma hierarquia, uma disciplina,
foi destinado a essas janelas. Então, por exemplo, um espírito teve a chance de voltar à Terra e trabalhar dentro da Umbanda. O mentor superior deu essa chance a ele. Então ele vai vir dentro da Umbanda como um marujo, para ajudar as pessoas a adquirir luz cada vez mais. Mas não que ele tenha sido um marujo em outra época. Tá bom. Os nomes dos caboclos, né? De onde surgem? Os nomes dos caboclos assim. Alguns caboclos, por exemplo, vamos tirar por mim. Eu me chamo Cobra Coral, tá? Hoje eu não sou mais um caboclo, não estou dizendo isso para me desmerecer ou merecer, porque todos os caboclos são maravilhosos. Hoje eu já sou um mentor espiritual. Então o que acontece? No meu caso, é o caso do meu atribo, né? Diferente. Se vocês forem ver a história, forem pesquisar a história, Cobra Coral, eu fui um curandeiro muito grande, dentro do meu tribo, minha tribo, fiz algumas curas, enfim. Os nomes é como se fosse, por exemplo, tanto o nome como um ponto riscado, vocês vão ter oportunidade de saber o que é como se fosse um DNA do guia, não é? Porque para você ter a certeza, por exemplo, o médium entra no casuário, o médium incorpora um caboclo, vamos dizer, 7 flechas. Ele incorporou o caboclo 7 flechas. Só que o chefe da casa, o guia espiritual, ou o pai de santo, ele tem que ter a certeza que aquele é 7 cruzilhadas, não duvidando daquele caboclo que veio, né? Mas sim, para sim, ter a certeza absoluta que o filho está bem com ele mesmo, que não tem nenhum espírito obsessor se passando. Então dá o nome, 7 flechas, por exemplo. Deu 7 flechas, pede para fazer o ponto. Aí você se compara, você tem que ter um tempo para isso, você tem que ter já uma sabedoria espiritual, para saber o que está fazendo. Então os nomes provêm de atributos, né? Porque nenhum caboclo poderia se apresentar como Vitor. Não é verdade? Eu sou o caboclo Vitor. Então quer dizer, isso é a janela, é a cultura da Umbanda. Né? E nem propriamente dita, hoje aquele caboclo que está vindo é um caboclo também. Então existe, ele pode ser para cima, não para baixo. Então quer dizer, os nomes que dão Cobra Coral, Tupinambá, Sete Montanha, Caboclo, Caboclo Roxo, tudo provém de tribos que os índios usavam esses nomes. Se você for pesquisar, vocês vão ver que realmente é isso. Pele Vermelha, Urso Pardo. Então são nomes de guerra que eram dados a esses índios e caboclos, que são diferentes. Como vocês sabem, índio é diferente de caboclo. Caboclo é a mistura, o índio é puro. Então existe esse batizado que era dado na época, eles, quando incorporam os filhos dentro do terreiro, eles adquirem e passam esse nome adiante. Dentro do mundo, há interação entre os espíritos? No mundo espiritual não existe religião, existe só Deus, né? No mundo espiritual, todos nós nos reunimos para tentar fazer um mundo melhor para todos. A religião existe porque o humano falha. Porque se o humano fosse feliz, não precisava de religião. Então, a religião existe para quê? Para combater o mal. E vocês podem ter certeza, vocês estão prestando muita atenção no mundo de hoje, que é pai matando filho, filho matando mãe, vó matando pai, gente matando por uma migalha, gente traficando, gente estrupando crianças pequenas, fazendo absurdos, né? Por que isso? Você acha que Deus quer isso? Não, Deus não quer. Aí você poderia me perguntar, mas por que Deus não termina com tudo isso? Porque Deus é justo. Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer da sua vida o que você bem entender. Então, portanto, se existem espíritos maus, pessoas más, existem pessoas boas e espíritos bons. Então as religiões hoje, elas se encontram sobre a Terra, num templo de Deus, um veículo que chega a Deus, para pôr uma luz na vida da pessoa. Porque a pessoa, antes de cometer um erro, se ela tem uma religião, ela vai pensar 2 vezes. Não que ela não possa cometer, com certeza pode. Mas com certeza ela vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer um erro. Então, dentro do mundo espiritual, porque não existe céu e não existe inferno. Existem mundos paralelos. Então as pessoas dizem, eu vou para o céu. Não, no céu não tem nada no céu, tem nuvem. Existem mundos paralelos. E também não tem inferno. Existe um mundo escuro, existe um mundo de luz, existem mundos paralelos, que é neste mundo mesmo.
E todos aqui vieram na Terra para aprender e fazer aquilo que deixou de fazer em outra vida. Ninguém veio para ser feliz. A vida não é feita de felicidades. A vida é feita de momentos felizes. E esses momentos nós temos que buscar. Então Deus, você nasce, você cresce, e Deus te deu a vida é tua, não é de Deus. Apesar que é dele, mas ele é tão justo que ele te deu. Se você quiser ser mal, você será. Se você quiser ser bom, você será. Se você quiser ser bandido, ladrão, se você quiser ser professor, se você tiver, eu sempre digo que sorte não existe. Existe competência com uma dose boa de oportunidade. Se você for e tiver oportunidade, tiver condições, e você tiver competência, você será aquilo que você quiser. Então, portanto, Deus não quer que ninguém seja mal. Deus quer que você seja bom. Então, no mundo espiritual, não há religião separada. Há só uma religião no mundo espiritual, Deus. Né? Não é porque a pessoa morreu e passou dessa para a espiritual. Não é, existe, mundos paralelos. Tem pessoas que ficam num mundo, tem pessoas que ficam no outro. Não são dimensões diferentes. Então, mas se encontramos espíritos evoluídos, espíritos menos evoluídos, para tentar trazer mais pessoas boas à Terra, tentar mudar a cabeça de algumas pessoas para tornar o bem. Porque a Terra é simplesmente uma passagem. Você não tem nada, tudo que você tem é emprestado. Isso que tem que pôr na cabeça. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O único bom é Deus. Os outros são todos iguais. Então nós temos que fazer por onde ser chamado de filho de Deus. Mas no mundo espiritual não há religião. Há religião só na Terra. No mundo espiritual há um denominador comum, que é um ser superior, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Criador, que é Deus, e abaixo dele Jesus Cristo. Dentro da matéria... Ô, Vitor, tá meia-noite já. Só vai perguntar mais um. Pode. Dentro da matéria é possível ver o que está acontecendo no mundo paralelo ou só o que está acontecendo nesse mundo? Seja mais específico. Né? Assim, quando você incorpora, você consegue ver os dois ao mesmo tempo ou só no mundo que você está agora? Isso, exatamente. Essa é uma pergunta muito boa, parabéns. Quando eu estou incorporado, eu vejo realmente o mundo de hoje. O que eu vejo diferente de vocês é assim, áureas, né? Eu vejo uma força, uma luz, eu vejo algo diferente, e hoje eu aprendi a como distinguir isso. Deu para entender? Mas eu não posso estar dois lugares ao mesmo tempo. E também não posso falar assim para você, olha, eu estou vendo você que amanhã você vai beber uma espumosa e vai cair. Não, isso não existe. Ninguém tem esse poder. O único que tem esse poder é Deus. Nós não somos adivinhos, nós não somos santos, nós não somos mágicos. Nós somos apenas um espírito incorporado numa matéria que não me pertence. Neste momento, eu, Cobra Coral, estou que nem vocês. A única diferença é que essa matéria não é minha. Deu para entender? Mas eu trago um pouco mais de sabedoria por lembrar de uma vida passada que eu já tive. Vocês não. Então, essa que diferencia. E alguns atos religiosos que eu sei um pouco mais que vocês. Mas eu tenho a visão. Eu sei, por exemplo, eu posso ter a percepção que o seu orixá é Xangô, eu posso ter a percepção que você está carregado pela sua áurea, que você tem um espírito negativo alojado que tem que ser retirado, por umas funções e outras mais, que não vai dar tempo de explicar. Mas por virtude de tudo isso, é por isso que hoje eu, Cobra Coral, sou um dirigente espiritual e cuido aí de centenas de pessoas por virtude disso. E de aprendi e ter fé em Deus, e isso você vai moldando conforme o seu tempo. Muito obrigado. Acabou? Acabou.